JC News. Entrevista. Terça-feira, dia de falarmos de carreiras e concursos públicos, e vamos fazer contato com o professor de língua portuguesa Rodrigo Bezerra, especialista na preparação para concursos. Professor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Jofre. Bom dia, ouvintes da JC News. Olha, hoje eu vi aqui um assunto bacana que a gente possa conversar. Eu, como um bom glutão, não é? Resolvimos aqui, observando, falar sobre alimentação e estudo para concurso. Bom, antes de começar as perguntas aqui dos nossos ouvintes, eu tenho duas perguntas hoje, não é? Eu mesmo, professor, quando escrevo meus melhores textos, eu tenho sempre um potinho de amendoim ao lado. Uma das mãos está no computador e a outra dedilhando a guloseima. E, é claro, fazendo o curto caminho dela para a boca. Isso seria uma espécie de muleta ou muita gente faz isso, professor? Olha só, Jofre, muita gente faz isso. Independente de ser comilão, como eu sou ou não, né? Independente de ser comilão, na verdade, é que muitas vezes, e às vezes o estudar, muitas vezes, a longa jornada para o concurso público, muitas vezes, é a questão de eu não ter, por exemplo, de repente eu estou estudando uma matéria que não me dá tanto prazer. Ou o próprio estudar para muita gente não dá prazer, muitas vezes é muito cansativo, muitas vezes é enfadonho, né? É chato mesmo para muita gente. Aí o que é que nós temos uma tendência a fazer? Tentar compensar um pouquinho, né, com alguma coisa que nos dá prazer. Então a questão de você buscar um alimento, a questão de você comer um chocolate, né? Tomar um café. Eu, por exemplo, você falou de amendoim, você me conhece bem, Jô, e sabe que quando eu sento para fazer alguma coisa, a primeira porta de entrada é um café. Né? Eu preparo meu café e eu até já disse isso, que eu consigo, inclusive, criar uma certa rotina, né, que eu já disse para meu cérebro. Meu cérebro está tão acostumado que quando eu sento que eu tomo algum café, eu já fico procurando alguma coisa para ler, ou para fazer, ou para escrever, porque ele já está condicionado a isso. Então, é muito comum, né? Então, você não é uma pessoa que está fugindo à regra de jeito nenhum. Não, menos mal. Eu posso até ganhar uns quilinhos a mais, contudo, o senhor agora me deu uma explicação bem científica, e enquanto o senhor falava eu pensava que ia cá comigo, e realmente é isso. Eu acho que eu puxo algo que me dá prazer para algo que é uma obrigação e que muitas vezes a gente vai deixando de lado, né? Exatamente. Então a gente tenta compensar com alguma coisa. Eu sempre digo, o nosso cérebro é muito inteligente. O cérebro, né, é um órgão fantástico. Agora... E obviamente que ele vai tentar compensar com alguma coisa. Aqui tem uma pergunta da Roberta Stetter, ela mora no bairro do Varadouro, em Olinda. Pergunta o seguinte: professor Rodrigo Bezerra, estou estudando para concursos públicos há mais de um ano e nesse período percebi que engordei alguns quilinhos. Há alguma relação entre o fato de eu engordar e eu estudar para concursos públicos? Há algum tipo de alimento especial para quem estuda para concursos? Eu acho que ela deve estar pensando que o senhor é endocrinologista. Olha só, exatamente. Quem deveria estar respondendo essa pergunta aí da Roberta é um nutricionista, médico, né? endocrinologista. Agora, provavelmente, aí vamos imaginar aqui, é que ela está exagerando na dose, né, Jô? Eu fico só num potinho, viu? Eu boto um potinho ali para começar a escrever, para o cérebro, como o senhor faz no cafezinho, né? Exato. Agora, você botar uma feijoada... O problema é quando você senta com 2 ou 3, por exemplo, biscoitos recheados. Aí complica. Né? Ou então com 2 ou 3 barras de chocolate. Então, o grande problema, e aí ela toca num ponto, que é um ponto também comum, é que quem realmente estuda para concurso público tende realmente, muitas vezes, infelizmente, a engordar. É porque o estudo é sedentário, né? Isso, porque o estudo é muito parado, né? Eu não tenho justamente o esforço físico para aquilo ali. Então, assim, qual é a nossa sugestão? Eu já escrevi alguns livros e também escrever um exercício que não é tão simples, não. Não é você é um exercício um tanto quanto muito metódico, parado, não é? Você não tem muito esforço do físico, e há uma tendência, como você disse, de nós irmos ao potinho lá do amendoim, né? No meu caso, o café, né? Por exemplo, e aí vai o exagero. Eu já tive alguns problemas nos picos de, por exemplo, de ansiedade, então eu coloco um pouco mais de café na minha dose diária e eu tive problemas de estômago. É verdade. Isso é e não tem nada a ver com estar escrevendo.
né? Não tem nada a ver com o estudo, tem a ver com o que eu estava ingerindo, na verdade. Então, se ela engordou, então provavelmente... É o excesso, né? Não é nem que o café faça mal, o excesso é que faz mal, né? Exato, é o excesso. Então, de repente, qual é a nossa sugestão? Procura a orientação de um profissional, né? Tem uma coisa muito legal, eu aprendi também isso até com uma dica de alunos que são nutricionistas. Eu sempre procuro sentar hoje para estudar. Eu posso tomar um café, mas eu tomo pouco. Mas eu sempre sento tomando água. Então, uma boa dica para quem estuda, em geral, é sempre estudar com um copo de água ao lado. A água não faz mal, nem vai engordar, não é verdade? E muito pelo contrário, vai fazer muito bem. Vai fazer muito bem, sem dúvida alguma. Então, assim, uma água ao lado, um suco aqui e acolá, de vez em quando, entendeu? Mas a água é uma coisa fácil, você pega rapidamente, põe ali ao lado. Então, eu costumo já sentar com a jarrinha e eu vou tomando aos pouquinhos ali a água. Às vezes, numa tarde, eu tomo, 1 litro de água, mais ou menos. Intercalar, por exemplo, uma coisa que é ruim, e talvez seja isso também tenha causado, eu não sei, os quilos a mais aí da nossa ouvinte, é que muitas vezes as pessoas sentam para estudar e passam longos períodos sem se alimentar. Isso não é bom. Então, de repente, por exemplo, a pessoa senta às 13 horas e aí, quando vai se lembrar, é quando o estômago já está gritando. Aí o que acontece? A tendência é você comer muito na próxima refeição. Agora, no caso contrário, parece aqui que tem uma pergunta que o estômago do rapaz aqui, da moça que vai lhe fazer essa pergunta, eu acho que é o contrário. Ele dorme e aí o organismo todo tende a dormir. A Carla Santos, de Boa Viagem, ela diz o seguinte: professor Rodrigo Bezerra, é possível alguém render bem nos estudos depois do almoço? Tenho tido dificuldades, muitas, para estudar logo após o almoço. O que devo fazer? Tomar energéticos? Estudar alguma matéria em especial? Professor, permita-me, mas daí depende muito do almoço, né? Como eu falei, se for uma feijoada e uma mão de vaca, meu amigo, você não consegue ler nem o número do ônibus para você voltar para casa. Não tenho a menor dúvida, né? Não adianta você se empanturrar, se empanzinar de um alimento, seja lá, principalmente quando é um alimento pesado. Então, pirão. Né? Pirão. Também você está pegando pesado, né, João? Estou pegando bem pesado. Uma rabada, né? De repente você comer uma massa muito pesada. Isso, uma lasanha, né? Uma lasanha, e principalmente se você comer muito, obviamente que você vai ter muito sono após o almoço. Exato. Né? Agora, assim, uma nossa sugestão é o seguinte: logo após o almoço, né? Logo terminou o almoço, não vai sentar para estudar. Tira ali uns 30 minutinhos, né? E aí aproveita, se você está em casa, aproveita para ficar com a família, aproveita de repente para assistir a um jornal, na TV, aproveita para uma coisa também que é muito legal, né? Embora você vai concordar comigo, os antigos diziam isso, que não é bom almoçar e tomar banho, não é verdade? Né? Minha avó dizia, pelo amor de Deus, você almoça, espere um pouco, não tome banho, porque senão você pode morrer. É verdade. Ontem eu passei por essa experiência, eu fui na casa da avó e aí almocei e aí tomei um cafezinho sagrado após o almoço, né? Isso. Não, logo em seguida eu dou uns 10 minutos, aí tomo um cafezinho e aí, bom, agora eu vou voltar para Recife e vou tomar um banho. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você tomou uma xícara de café quente, vai entrar no chuveiro, menino, não faça isso. Você vai morrer. E, na verdade, é um grande mito. Então, assim, de repente, espera um pouquinho, toma um banho, né? E aí, obviamente, a nossa recomendação é não coma demais. Claro. Isso não tem nada a ver com estudo para concurso, tem a ver com uma boa alimentação, né? Tem a ver com bons princípios de alimentação. Então, a nossa sugestão aí para o ouvinte é justamente, tenta, obviamente, comer menos, e aí toma um café, toma um chá, né? Toma uma água, e sempre intercalar nos estudos uma fruta, uma maçã, um alimento saudável, tá? E, obviamente, praticar exercícios físicos, né? O exercício físico tira um pouco daquele enfado do corpo. Então, quem estuda para concurso público tem que tirar esse estresse e esse cansaço. É engraçado que você tira o cansaço com o exercício físico. Né? O corpo se torna mais ativo. Então, João, realmente o nosso tema hoje foi um tanto quanto não convencional, né? Acho que deveria ser uma entrevista aqui para um nutricionista, mas é interessante aí orientar. E quem estuda para concurso realmente é uma missão muito interessante. E assim, a nossa sugestão, que qualquer tipo de medicação, qualquer tipo de suplemento vitamínico, tem que ser sempre passado por um profissional. Claro. Então, assim, eu conheço algumas pessoas que enveredam para tomar alguns
estimulantes, de tomar algumas vitaminas, e a gente não concorda muito com isso. É preferível que você procure um profissional, procure um médico, procure um médico desportista, né? Se você pretende estar sempre condicionado, procure um nutricionista, né? Procure profissionais da área para orientar você nesse momento. Olha, eu estou num momento assim, estou estudando e tal. Então, eu gostaria de ter um melhor rendimento e eu queria, obviamente, analisar e obter esse melhor rendimento também com minha alimentação. E aí, Verdade, com sem certeza, dúvida você vai aprender, obviamente, a comer bem e, ao mesmo tempo, se preparar para concurso público. Ok, professor Rodrigo, para a gente encerrar, que concurso o senhor indica e comenta essa semana? Olha só, Jofre, para quem tem nível médio, eu destaco cursos e concursos para as Forças Armadas. O Exército e a Aeronáutica estão com 2.574 vagas abertas. Então, por exemplo, né, para quem deseja ser sargento da Aeronáutica, os vencimentos iniciais são de R$ 3.267. Então, para quem está começando a vida agora, um salário desse, né, e aí você pode estudar para outros concursos, é uma boa opção. Então, nós temos sargento do Exército, 1.220 vagas, mais sargento da Aeronáutica, 614 vagas. A Academia da Força Aérea, a AFA, tem 80 vagas. A SpaceX tem 500 vagas. Para quem tem nível de técnico de enfermagem, tem 80 vagas para sargento do Exército. Então, assim, uma boa oportunidade. Então, quem deseja aí, inscrições vão até setembro. Então, dá para fazer um bom concurso, uma boa entrada para quem deseja ter algum vencimento aí. Ok, professor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima terça-feira. Um grande abraço. Um grande abraço. Conversamos com o professor Rodrigo Bezerra, especialista em preparação para concursos públicos, que participa conosco todas as terças-feiras aqui na JC News. Agora são 6h53.